E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou bolsista do PIBIT de Matemática da Unemate de Sinop. Hoje irei apresentar para vocês a introdução dos monômios, as 4 operações básicas com os mesmos. Vai ser uma aula bem divertida, garanto a vocês. A grande maioria das pessoas que estão em processo de aprendizagem em matemática sempre buscam aplicações imediatas para os conteúdos. Não que essa deve ser um caminho único para ser seguido. Pelo contrário, a compreensão do seu valor abstrato, perpassante do território da realidade, é indubitavelmente importante. Quando você vê uma imagem dessas, você iria se assustar ao pedirem seus perímetros? Oi, amigo. Poderia me ajudar? Claro, no que posso ajudar? Bom, eu estou apurado. Meu professor de matemática passou um trabalho sobre polinômios e eu não prestei muita atenção durante a aula. Agora estou perdido. Eu irei te ajudar sim, caro amigo. Mas você precisa me prometer que irá prestar atenção nas aulas agora em diante. Ok, muito obrigado. Bom, vamos ajudar então nosso amigo? Vamos começar desde o início, com as definições para compreendermos melhor. Primeiro, então, vamos para a definição de monômios. Os monômios ou os termos algébricos é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real, uma variável ou pelo produto de números e variáveis. Nos monômios não se encontra o uso de adição ou da subtração, pelo menos explicitamente. São muitas as aplicações nos conceitos sobre monômios. Vão desde a confecção de objetos, como uma bola de futebol, até o auxílio em representações de cálculos bem mais complexos. Nesta figura está representado alguns números que são considerados monômios e alguns que não são considerados monômios, como vimos a definição anterior. Um monômio é dividido em duas partes, um número, que é o coeficiente do monômio, e uma variável ou produto de variáveis, as letras, inclusive suas potências, caso existam. Neste exemplo, nas imagens, estão que 2x, por exemplo, 2 é o coeficiente desse monômio e x é a sua parte literal. Os outros seguem o mesmo raciocínio. Agora, vamos ver um pouco sobre o grau de um monômio. Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre os expoentes na parte literal. Pode-se também atribuir o grau de um monômio em relação a uma das suas incógnitas. Para isso, é necessário fazer menção à incógnita considerada. Veja os exemplos. A vezes b ao quadrado, este é o monômio do segundo grau em relação à variável b. W vezes z ao cubo, este é o monômio do primeiro grau em relação à variável y. E o 4 é um monômio de grau zero, pela ausência da variável. Quanto à semelhança entre monômios, 2 ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Um exemplo é 3x vezes y e 2/5 de x vezes y. Eles são iguais, pois possuem a mesma parte literal x e y. Os outros exemplos seguem também o mesmo raciocínio. Agora vamos ver a classificação dos polinômios. Os polinômios podem ser classificados de acordo com a sua quantidade de termos. Então vamos para o monômio. O monômio ele possui um único produto com coeficiente e parte literal. O exemplo, 2xy. Já um binômio é um polinômio que possui somente 2 monômios. Exemplo, 4xy mais 5x. Um trinômio é um polinômio que possui somente 3 monômios. Exemplo,
2xy mais 2x sobre 3y na terceira potência. Um polinômio ele possui uma infinidade de monômios. Agora, depois de todas essas definições, vamos aplicar nas 4 operações básicas? Primeiro vamos ver a adição e subtração de monômios. Na adição e subtração de monômios, devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Vejamos alguns exemplos. 2a mais 7a, as partes literais são semelhantes, então podemos somar. 2 mais 7 é igual a 9 e a parte literal é conservada. Assim como podemos observar também nos outros exemplos. Na multiplicação entre monômios, ao multiplicar monômios em que as partes literais são semelhantes, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, multiplicar os coeficientes. Segundo passo, conservar a parte literal e somar os expoentes. Vejamos nos exemplos. 2x vezes 2x é igual a 4x ao quadrado, pois 2 vezes 2, que são as partes que representam os coeficientes, é 4. E x está elevado a 1 vezes x elevado a 1, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2, resultando em 4x ao quadrado. E por fim, na divisão entre monômios, quando as partes literais são semelhantes, o primeiro passo é dividir os coeficientes e o segundo passo, conservar a parte literal e subtrair os expoentes. Na multiplicação era somar, agora vamos subtrair. Então podemos perceber no exemplo. 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado é igual a x, pois 5 dividido para 5 é igual a 1. E 3 menos 2 é igual a 1 também. Lembram daquela imagem misteriosa onde no início do vídeo eu mostrei para vocês se vocês ficariam confusos se acaso algum exercício pedisse o perímetro de algum quadrado ou alguma figura onde existissem somente letras? Depois dessa videoaula fica claro do porquê das respostas serem assim. Então o perímetro de um retângulo onde é x de comprimento e altura y, o seu perímetro irá ficar igual a 2x mais 2y. Então, pessoal, essa é a explicação que tivemos hoje. Aproveitem para treinar, exercitem. Até a próxima. Abraços.